Boa noite, estamos em direto do Museu Nacional de História Natural e da Ciência para a estreia do novo formato de Segundas de Conversa. Connosco temos a anfitriã, Marta Lourenço, diretora do museu. Boa noite, Marta. Obrigado por nos receberem. Obrigada, somos nós. É um prazer receber-vos aqui, a Liga Portuguesa contra o Cancro, sobretudo uma estreia destas do novo formato. De que espaço exatamente é que estamos a transmitir? Nós estamos a transmitir de um espaço muito especial, que é uma joia do património histórico-científico português, um laboratório clínico que foi criado em 1850 para a rua, para a Escola Politécnica de Lisboa, e que foi usado um bocadinho recentemente. Isso foi fundado pelo museu, no 2002, 2009, reduziu agora não só como espaço de educação e de investigação, mas também como espaço de cultura. E para todos. Um espaço cheio de história. Aliás, a professora Paula Chaves, que está ao meu ouvido, está a dizer-me que fez aqui o exame de Física Médica e mais algum. Fez aqui o exame, portanto, há já vários anos, não no século XIX, obviamente, mas há uns quantos anos. Não imagina a quantidade de gente que vem aqui e que me diz: eu estava aqui, eu não sei o que, chumbei o exame aqui. Portanto, há muita gente ainda viva, as almas acabaram aqui em 1998, portanto, é completamente infindável. E, portanto, é um espaço cheio de história. Tem história como memória. Muito bem. Obrigado por nos receberem, uma vez mais. Aqui no museu está tudo a postos. As segundas de conversa começam agora. Boa noite, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do novo formato de Segundas de Conversa. Estamos em direto do Museu Nacional de História Natural e da Ciência e hoje é nosso convidado o professor Manuel Sobrinho Simões, médico e investigador, especialista em patologia oncológica, professor emérito da Universidade do Porto e fundador e diretor do IPATIMUP. Boa noite, professor. Obrigado por estar connosco. Tenho imenso gosto. Antes de avançarmos para a nossa conversa, deixar um apelo lá para casa a todas as pessoas que estão a assistir a esta transmissão em direto no Facebook da Liga Portuguesa contra o Cancro. Em primeiro lugar, gostaríamos de convidá-lo ou convidá-la a partilhar em como está a decorrer esta transmissão em direto. Alguns no seu ecrã terá uma opção de partilha. Partilhe, por favor, para que a nossa mensagem possa chegar também à sua rede do Facebook. Entretanto, não se abstenha de deixar os seus comentários e nos fazer as questões que assim quiser fazer. O professor terá muito gosto, certamente, em responder e também, se assim desejar, conte-nos de onde é que nos está a ver. Sabemos que há pessoas a ver-nos de norte a sul e ilhas, por todo o Portugal, e quem sabe até no estrangeiro. Não deixe de fazer os seus comentários, as suas partilhas e contar-nos de onde é que nos está a ver. Professor Manuel Sobrinho Simões, boa noite novamente. Muito obrigado por estar connosco neste serão de Segundas de Conversa. Começo por lhe perguntar, o cancro é ou não é uma história natural? Não é. O cancro é um produto nosso, porque nós, os seres humanos, tiveram um desenvolvimento bom demais e porque nós desenvolvemos demais uma história natural, nós criámos condições para ter cancro. Se você andar para o homem há 2000 anos, eram raríssimos os cancros. Portanto, a história natural, se nós pensarmos que a palavra natural quer dizer não artificial, ninguém tinha cancro, ou muito pouca gente tinha cancro. Agora, a história natural do homem moderno e muito desenvolvido e a ficar obeso e a não morrer e a esticar a longevidade, se nós acharmos que isso é natural, então o cancro é uma história natural. Quando é que o cancro surge de uma maneira mais intensa na nossa história natural? Nos últimos 50 anos. Nós não tínhamos praticamente cancro há 100 anos, havia alguns. Há 200 anos haveria também alguns,
mas esta ideia da epidemia do cancro é 60, 70, talvez 50 anos. Portanto, faz parte de condições que nós próprios criamos, Claro. mas não faz parte também do envelhecimento? Claro, e é por isso que estamos aqui, nós somos europeus. Se você imagina que estávamos agora a falar das pessoas na África subsaariana, é outra coisa. Porque nós estamos depois, esta nossa história também é muito interessante e é por isso que é feita neste museu, que é um museu europeu. E, portanto, nós estamos a contar uma história da Europa, não estamos a contar uma história de outros continentes, por exemplo. Mas estou de acordo consigo. Nós somos, antes de mais nada, o resultado do envelhecimento. Então, se está de acordo comigo, deixe-me desafiá-lo. Como é que explicamos o cancro em idade pediátrica? É azar. É muito azar. Porque é raro, não se compara. Se você agora pensarmos em termos de milhares de casos de cancro, a percentagem de casos em crianças é muito rara. E aí você tem razão numa coisa, que é, isso é o seu ponto aí, que é um ponto bom. Aí já não é a longevidade, aí é a influência de alguns fatores hereditários, genéticos. Nós somos sempre um conjunto, não é? Genes, ambiente e depois sorte ou azar. Já sabe que isto é sempre uma tríade. A parte genética e hereditária vamos deixar para o próximo episódio de Segundas de Conversa, sobre o qual vamos falar mais à frente, mas marque já na sua agenda, 28 de fevereiro, às 21 horas, estaremos à conversa com uma pessoa que bem conhece sobre cancro familiar e hereditário. Deixa-me pegar nessa... Mas esse, portanto, está a ver, esse exemplo é um bom exemplo de cancros onde não é um problema da idade. É um problema, de facto, muito mais de fatores que têm a ver com os genes. Vamos deixar essa conversa para... Está bem, não, mas para é 28. engraçado, porque aí tem que... Sim. É porque aqui, sem isso, esta é um equilíbrio. Sem dúvida. Deixa-me pegar nisso que disse de haver milhares de cancros e milhares de fatores e milhares de tudo. Habitualmente, nestas nossas sessões de segunda de conversa, é muito frequente alguém perante uma apresentação de um determinado especialista, nos contar: mas a mim fizeram um tratamento assim, à minha prima foi não sei o quê, porque é que me está a explicar que é isto que se faz quando a mim foi, ou à minha prima, ou alguém que eu conheço? Quais é que são as variáveis, na parte no que respeita a diagnóstico e a tratamento, que fazem com que cada caso seja um caso? Porque nós somos todos diferentes uns dos outros. Que variáveis, exatamente? Nós somos diferentes. Nós, eu e você, somos extraordinariamente diferentes um do outro. A saúde das pessoas também é extraordinariamente diferente. Por estranho que pareça, nós somos mais diferentes uns dos outros na saúde do que na doença. De resto, somos iguais na morte. É um aspecto extraordinário, é que as pessoas são muito diferentes. O bem-estar, a saúde é extraordinariamente variável, diferente de pessoa para pessoa. Depois, se a pessoa adoece, a pessoa começa a ser mais próxima de outras pessoas doentes. Embora, como você disse, e muito bem, continua a ser, cada caso é um caso. Mas E não é possível generalizações? Não. E não se deve generalizar. Apesar de nós querermos sempre encontrar uma forma comum a tratar a maior parte dos casos de certo tipo. Se estivermos agora a pensar, são pessoas do mesmo tipo físico, da idade, se é homem ou mulher, se é do pulmão, ou é da próstata, ou é da mama, nós, apesar de tudo, nós podemos começar a encontrar aqui, apesar das diferenças interindividuais que você estava a falar e que é muito importante, porque todas as pessoas são diferentes umas das outras, é comum a algumas pessoas com um certo tipo de cancro. E a gente joga muito nisso. Mas aqui, de novo, há um equilíbrio entre aquilo que a gente gostaria que fosse comum e depois acompanhar. Mas também é por isso que é muito importante seguir as pessoas. Isto é, uma pessoa que tem um cancro é uma pessoa que tem uma doença crónica que nós, felizmente, cada vez mais vamos controlar, mas se vamos controlar, nós vamos ter que a seguir ao longo do tempo. E essa evolução não vai ser igual de pessoa para pessoa. Portanto, é um desafio extraordinário para os clínicos. Eu não sou clínico, você já disse, eu sou especialista em cancro, mas sou Vamos pegar nesse desafio. Nós já superamos desafios como chegar à Lua, inventar em tempo recorde uma vacina contra a Covid-19. Se é um fenómeno tão estudado e que já faz parte da nossa história, já percebemos que não é assim tão natural, mas que já está assim tão estudado, onde é que anda a cura?
para vencer o cancro. Não é? Estou a desafiá-lo. Não, mas não, repare, é que está a falar no cancro como se o cancro fosse o cancro. Há muitos cancros. Estou a provocá-lo. Claro. Com o vencer o cancro. Estou a falar de vencer o há, cancro. há muitos cancros. De resto, reparem que a primeira coisa logo, a palavra cancro é uma palavra infeliz, porque ela torna a ideia de que é sempre uma coisa muito grave, não é verdade? As neoplasias malignas, isto é, um cancro, as pessoas têm que ter consciência que um cancro é uma doença que nós temos nossa, que cresce dentro de nós e não respeita as fronteiras. Isto é, se a gente tiver um pólipo, em princípio, ele é alguma coisa que cresce dentro de nós, no tubo digestivo, por exemplo, ele cresce, mas fica limitado àquele sítio. Se por acaso for um cancro do intestino, ele não fica limitado àquele sítio e vai invadir. O que caracteriza o cancro é não respeitar as fronteiras. E, portanto, isto é que diz a possibilidade, é isso que nos permite dizer que estamos a ver uma coisa maligna. Mas agora, o seu ponto é outro mais, é que mesmo quando eu digo também, isto está a ser invasor, mas mesmo assim agora há coisas que são pouco invasoras e muito invasoras. E, portanto, a diferença, a grande maioria das situações de doença maligna não são muito malignas. São invasoras, mas são controláveis. E, portanto, quando a gente diz a cura do cancro, é uma forma simplificada, porque há muitos tipos de cancro, há muitas fases em que a gente ou não, portanto, que nós, por exemplo, se tivermos um cancro inicial, nós temos a possibilidade de fazer um tratamento cirúrgico e esse é curativo. Se você tiver já uma forma com a disseminação, você já vai ter muito mais dificuldade em controlar o processo. Provavelmente não vai curar, mas vai poder controlar. Portanto, a ideia de que nós dizemos o cancro é uma sobressimplificação. Há muitas coisas que caem dentro da palavra cancro. E é muito importante que as pessoas percebam. Nas pessoas de idade, por exemplo, há muitos cancros pequeninos em pessoas de idade, que são cancros pequeninos, mas que não vão causar a morte das pessoas. E, no entanto, elas vão morrer com cancro, mas não de cancro. Porquê? Porque nós sabemos que quando as pessoas são muito idosas, elas vão ter cancros por erros por exemplo, reparação de erros. Simplesmente a pessoa, quando já é de muita idade, não tem energia suficiente para aquilo também ser muito maligno. E, portanto, nós não devemos dizer que esta pessoa é um cancro idêntico numa pessoa que tem 88 anos e uma outra numa pessoa que tem 27 anos. Não sei se está a ver, portanto, temos que fugir desta sobressimplificação. Existe ainda um mito, bem, o professor é que me dirá se é um mito ou não, de que não existe cura para o cancro por um lobby da indústria farmacêutica. É capaz de contrapor? Não, isso não é verdade. Pelo amor de Deus. Vamos por partes. Primeiro, há muitas situações, mesmo reparem, eu estava a pensar agora no cancro do pulmão, por exemplo, que é um cancro que é complicado. Mesmo no cancro do pulmão, nós hoje temos 20% dos cancros do pulmão que são tratáveis cirurgicamente. E muitas vezes esses cancros que são tratáveis cirurgicamente podem ser curados. E não tem nada a ver com a indústria farmacêutica. Portanto, isso é. Depois, você está a dizer outra coisa que é verdade, é que se nós estivermos a tratar, estamos a falar no fundo de cancros avançados, nós estamos cada vez mais a recorrer a medicamentos que são caros. E se nós, portanto, exagerarmos na ideia de que é importante fazer uma aposta em tratamentos muito caros, nós quase que passamos a dizer que a doença é alguma coisa que é boa para a indústria. Que também não é verdade, pelo amor de Deus, quer dizer, a nossa grande aspiração é ter saúde, é ter bem-estar. Você está a ter até uma coisa que é um bocadinho cínica, que é que você quase que está a dizer que esta coisa da saúde não dá nem votos nem dinheiro. O que dá votos e dinheiro é a doença. Não,
Quer dizer, é esticar muito. Não sei se está a ver o que eu quero dizer. Quer dizer, Perfeitamente. porque é verdade, como nós temos a noção, nós temos muito a ideia de que a pessoa quer ser curada e é capaz de pagar dinheiro porque quer curar. Se a pessoa tiver boa saúde, não se torna tão importante do ponto de vista agora da indústria farmacêutica. Está assim aqui demonstrado nestas segundas de conversa apenas por uma questão lógica que não há lobby nenhum da indústria farmacêutica. Não, é verdade que há em todas as indústrias há um interesse no lucro. Claro que sim, mas não neste caso em que estamos a tratar de que não há cura por causa de um lobby da indústria Não, de farmacêutica. forma nenhuma. Muito bem. Professor, IPATIMUB significa Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. O cancro é PAT-IM, ou seja, é Patologia e Imunologia? É. E na altura, isto foi a Maria de Sousa que foi na altura fez connosco esta nossa discussão de nome e a gente decidiu juntar a patologia e a imunologia. Foi a professora Maria de Sousa, quem eu era muito amiga e que foi uma cientista extraordinária e que se interessava muito pela imunologia e nós interessávamos muito pelo cancro. E nós entendemos que valia a pena fazer esta ligação. É interessante porque nós, na altura em que nós, isto tem 32 anos, porque foi já em 89 que nós criámos o IPATIMUB, na altura ainda não havia esta ideia, hoje sabem que nós temos a terapia imunológica do cancro, que é interessante como é que a gente foi uma coisa, e foi a Maria de Sousa que fez. Consegue traduzir por miúdos de forma muito breve o que é isso da terapia imunológica do cancro? É, no fundo, saber que a pessoa, como estávamos a dizer, o cancro é alguma coisa que cresce dentro de nós e que não respeita as fronteiras. E nós temos uma capacidade interna nossa de regular os sistemas. É a imunidade. A imunidade é feita para nos defender das bactérias e dos vírus, para fora, mas também é o sistema imunológico é alguma coisa que regula o nosso próprio sistema e as nossas próprias células. Se nós conseguirmos perceber que podemos fazer uma resposta das nossas próprias células contra as células malignas que estão dentro de nós fazemos o tratamento imunológico, que é o que estamos a fazer e bem. No IPATIMUB fazem, naturalmente, investigação. O professor considera que os bastidores da investigação, especialmente no que respeita à investigação na área do cancro, são dados a conhecer ao grande público? Naquilo que eventualmente deveriam ou não ser? Será que o grande público tem noção do que se faz na investigação científica? Vamos ver assim, eu acho que nós estamos melhor do que estávamos. E é verdade que há muito interesse pelas descobertas científicas. O que você me está a perguntar, e que eu estou de acordo, Bernardo, é que nós, se calhar, exageramos muitas vezes dar notícias que são notícias experimentais de descobertas conseguidas no tratamento, que é um tratamento experimental de um determinado cancro, e que depois verifica-se que na situação real não faz sentido. Portanto, eu estou de acordo consigo que o grande público está muito interessado por aspectos da ciência. É verdade que a pandemia veio demonstrar a importância em Portugal. Foi notável o que se passou em Portugal e em muitos sítios do mundo, o desenvolvimento que nós conseguimos fazer de comportamentos em relação a uma infecção vírica. As pessoas interessaram-se muito, mas também aí acontece a mesma coisa, que é muito frequentemente desvirtuada a noção da realidade. Portanto, eu em relação ao cancro, o que é que me chateia? O que me chateia é as pessoas quando aparece uma notícia ou na televisão, ou no jornal, ou na rádio, dizendo nós descobrimos uma coisa que vai resolver o problema do cancro X ou Y. Geralmente não é verdade. Geralmente é verdade. Não é que seja mentira. É alguma coisa que se foi demonstrado, por exemplo, o animal de experiência, mas passar daí para o ser humano, há aqui um intervalo enorme. E nós, infelizmente, não temos tantas vantagens em dar boas notícias por excesso, porque depois criamos alguma descrença. A desinformação parece-lhe que é uma ameaça? É. Para quê? É porque a desinformação, infelizmente, é muito produto de uma sociedade em que as pessoas... temos a mania das opiniões, toda a gente tem opiniões. Nós devíamos ter conhecimento e menos aquela coisa que nos gregos é a doxa e o epistema.
Nós temos todos a mania das opiniões, mas devíamos saber mais o conhecimento. E, portanto, a desinformação muitas vezes não é também deliberada, não penso, há uma ideia sempre um bocado cínica de que nós estamos sempre a fazer de propósito, não é? Muitas vezes é por não ter conhecimento suficiente. E há desinformação, sobretudo em variáveis que são variáveis humanas. A incerteza é muito grande em tudo, mas na biologia, por maioria de razão, e nas sociedades humanas, por maioria de razão, e na política, por maioria de razão, percebe? É difícil encontrar uma área onde a gente tenha mais incerteza. E, portanto, como é que a gente lida com a incerteza? Eu, por exemplo, em anatomia patológica de cancro, como é que eu faço? Eu, quando não tenho a certeza, mando o caso para outra pessoa, outra opinião, outra opinião, outra opinião. Isto é, nós partilhamos a incerteza com outras pessoas, no sentido porque não há uma verdade. Não quer dizer que seja desinformação. Agora, você está a dizer outra coisa que é verdade, é que há muita gente que hoje, porque tem muita capacidade de divulgar notícias, e essas notícias são, hoje, por razões às vezes até podem ser benévolas. Dizer assim, sabe que eu soube isto, esta determinada, por exemplo, nutrição, é muito frequente agora na nutrição. Pá, você come, se você fizer uma dieta X, Y e Z, é estupenda, você não faz ideia. A maior parte das pessoas que está a fazer isto não está a dizer coisas que são corretas, mas não é de propósito. É falta de conhecimento. Se eu tiver que identificar o nosso problema pior em Portugal é a falta de conhecimento. Bernardo, não é sabedoria, pelo amor de Deus, deixa lá, sabedoria. Considera que a comunidade em geral, a sociedade e em especial as pessoas que de alguma maneira estão mais relacionadas com a doença, porque são doentes de cancro ou são próximos de alguém, considera que há um conhecimento suficiente da doença para encarar melhor e lidar com o tratamento, o diagnóstico e tudo mais? Varia muito. Ou seja, por exemplo, que um doente de cancro acha que entende bem aquilo que está a enfrentar, vamos ver. do ponto de vista científico. Vamos ver, você está a pôr um problema muito importante porque está já a falar em cancro. O cancro é uma doença muito específica, são várias, e é uma doença muito orgânica. É uma verdadeira disease para os anglo-saxónicos. Mas a grande maior parte das pessoas que estamos aqui, nós temos aqui, eles não estão a ver, mas nós estamos aqui com amigos, eles às vezes têm, por exemplo, mal-estar. E o mal-estar não é uma disease, é aquilo que os anglo-saxónicos chamam uma illness. E a illness, por exemplo, é muito difícil identificar quando é que nós estamos ou não doentes. A palavra doente em português, a gente mete tudo na mesma. Você está a dizer uma coisa que é muito importante. Será que nós sabemos o suficiente para termos uma atitude correta face a uma doença, por exemplo, que é uma doença mental? É mais difícil do que em relação ao cancro. Não sei se está a ver. Nós estamos aqui na Liga Portuguesa contra o Cancro. Se, por estranho que pareça, que é uma doença que nos põe problemas do que ela representa, apesar de tudo, é muito mais fácil de tratar um cancro do que uma alteração mental. Você está a ver, e portanto significa que nós vamos progressivamente avançar muito mais, estou convencido, no que diz respeito ao tratamento dos cancros do que nas alterações mentais, quem sabe, a outras doenças do mesmo tipo. Portanto, eu acho que nós precisávamos de saber mais sobre as doenças, precisávamos de ser mais capazes de descobrir o significado das palavras, precisamos de conversar e perguntar com os outros e, sobretudo, temos que ter também depois uma capacidade de avaliação. O que é que está correto ou não está correto? Nós não temos tradição também de avaliação. E tudo isso são desafios para a comunicação de ciência? São. Da comunicação social e da comunicação interpessoal. É o nosso problema da conversa, da comunicação, é o com. São os cons. Compromisso, conversar, comunicar, você começa a ter com. São os cons, o prefixo é o com. E nós temos que melhorar na comunicação. E precisamos de ser mais colaboradores, não é? Colaboração.
colaboradores. Mais colaboradores. Vou pedir a sua colaboração então agora, professor. Sim. Vou pegar nisso que disse, que às vezes nos falta conhecer melhor os significados das palavras e trago-lhe aqui um desafio. Tenho aqui 10 palavras ou termos da gíria do dia-a-dia, da oncologia, daquela que os não especialistas leigos como eu tantas vezes usam ou ouvem falar, mas que às vezes nem sabemos muito bem o que é que estamos a dizer. Trago 10, não tenho de dar definições, porque sabemos bem da importância do que é uma definição em ciência, e, portanto não tem de ser uma definição, mas peço-lhe que troque por miúdos ou que dê algum comentário. Preparado? Muito bem, vamos a isto. Vamos a isso. A primeira é cancro e tumor. É assim, o cancro é um tumor maligno. Portanto, tumor é uma neoplasia. Ela pode ser benigna ou maligna. Se o tumor for maligno, é um cancro. São quando as células não respeitam as fronteiras. Quando o tumor respeita a fronteira, é um tumor benigno. Muito bem. Por esta está. Vamos à próxima. Esta é boa, mas é das fáceis. Homeostasia. É aquilo que nos mantém equilibrado. É muito mais importante, por exemplo, para a temperatura do que para o cancro. Porque a homeostasia significa que o nosso corpo está em equilíbrio do ponto de vista da temperatura, da composição do plasma, é aquilo que é a harmonia. O cancro tem muito pouco a ver com a homeostasia. Portanto, posso dizer que o cancro é uma perturbação da homeostasia. É muito pior do que isso, Muito pior. porque o cancro é células a crescer dentro de si. E, portanto, nós não temos, em princípio, coisas que crescem dentro de nós. Quando nós temos uma coisa que cresce dentro de nós não temos perda da homeostasia, nós temos um tumor. Eu tenho perda da homeostasia, por exemplo, quando eu fico cheio de frio. Portanto, é uma perturbação no equilíbrio. Exatamente. Isso Mas não tem células a crescer. Não sei se está a ver, porque nós não estamos a fazer estas perguntas, são todas ligadas com o cancro. A homeostasia tem muito pouco a ver com o crescimento das células. A ideia de que nós temos um tumor é porque as células ou crescem muito ou não morrem. Isto, em princípio, tem muito pouco a ver com a homeostasia, porque a homeostasia está muito mais no domínio das coisas não celulares. No limite, você pode dizer, um cancro é levado ao absurdo, é a coisa menos homeostática que há. Isso agora fez-me lembrar o princípio de Le Chatelier, que dizia que quando o sistema está em equilíbrio e lhe é induzida alguma perturbação, o sistema, que neste caso seria o corpo, reage no sentido de contrariar essa alteração. Claro, a inflamação não dá cancro. A inflamação não dá cancro. Claro. Você só tem cancro quando a inflamação está durante muitos anos crónica, durante anos e anos e anos, e ao fim de 5, 10, 15 anos, aquilo começou a fazer com que as células ou crescem mais ou deixam de morrer. Então, mas porquê é que no caso do cancro o sistema, neste caso o corpo, não consegue reagir no sentido de contrariar a alteração? Porque é alguma coisa que vem de dentro da própria pessoa. O cancro é muito mais um clone do que propriamente a regulação da inflamação. Você, por exemplo, fez-me uma provocação e eu fiquei vermelho. Isto é, eu perdi a homeostasia temporária, mas não vou ficar aqui com papos. Percebe o que quer dizer? Quer dizer, é preciso. O cancro é uma doença, e voltamos àquela ideia de há bocado, o cancro é muito uma doença orgânica. Há ali células a crescer dentro de nós. Células que são muito parecidas connosco. Não há nada tão parecido comigo como os meus cancros. São matreiras, então? Muito. Muito matreiras. Mas muito matreiras. Mas repare, de novo, um crescimento que é quase uma caricatura de um ser vivo. Quando eu tenho um cancro, eu tenho alguma coisa que está a crescer dentro de mim com características, por exemplo, se for do estômago, que é muito parecido com o estômago. Mas isto é uma estrutura, é quase um novo ser.
é um organismo. Não sei se está a ver, é só por causa da sua palavra, a inflamação é muito homeostasia. Diz-se homeostático ou não? Dizemos, nós temos homeostasia. Depois de ter sentido isso que disse que sentiu, está-se a sentir bem, está homeostático? Eu estou Já está razoavelmente, estou Razoavelmente homeostático. Você Muito também, bem. mas quer dizer, porque nós não somos totalmente malucos, porque se a gente estiver totalmente maluco, a gente perde mesmo a homeostasia. Eu estou homeostático, bem, quase homeostático, e estou a gostar muito da conversa e certamente que lá em casa também. Aproveito para dizer que daqui a pouco vamos passar às questões da audiência remota. De maneira muito breve, tumores sólidos e tumores líquidos, é apenas o estado físico? Não. Nós utilizamos, e são coisas de simplificação, nós no fundo, os tumores líquidos referem-se às leucemias e aos linfomas. É um tipo de neoplasia em que as células estão separadas umas das outras, enquanto quando nós temos a maior parte dos cancros são tumores sólidos, podem ser dos epitélios, podem ser do tecido conjuntivo, mas são sólidos. Só isto distingue se o tumor é um tumor da área hematologia, portanto linfomas e leucemias, e nós chamamos tumores líquidos, e os outros, epiteliais e conjuntivos, são sólidos. Muito obrigado, professor. Invasão e metastização. Invasão é tal fato, são dois conceitos extraordinários e importantíssimos. E de que se ouve muito falar. São as duas mais importantes, como características de malignidade, não há nada tão importante. A invasão é a primeira, que é não respeitar as fronteiras. Nós fomos um ovo, eu sei que você não se acredita, eu também não, mas fomos, quer você, quer eu. E a gente cresceu e ficou com esta carinha e aqui com as narinas. Se nós tivéssemos um cancro da pele, ele não tinha ficado aqui com esta narina, tinha invadido. É invasão, é não respeitar a fronteira. Quando é que nós chamamos metastização? É quando essas células que chegaram aos vasos ou linfáticos ou sanguíneos e vão agora reproduzir à distância. Isto é, ainda é mais maligno a metastização do que a invasão. Agora, felizmente, nós, quando começamos a ter invasão, nós podemos já dizer que o cancro é um cancro, já é maligno, mas pode ainda não ter dado à distância colónias de células que vão ou pelos linfáticos ou pelas veias. Quimioterapia e radioterapia. São dois tipos de terapêutica. Este é dos que se ouve mais, não é? Foi à quimio ou foi à rádio, afinal mesmo foi onde, professor? Portanto, a diferença quer num caso, quer no outro, é sempre tentar, sempre a mesma ideia. O cancro é alguma coisa que cresce e não respeita as fronteiras. E o que é que isto significa? Ou cresce muito porque prolifera muito, ou porque não morre. O que é que você quer? Ou com medicamentos químicos, ou com radioterapia, o que você quer é impedir que eles proliferam demais ou convencê-los a suicidarem-se. O truque é sempre o mesmo. Qualquer cancro ou cresce muito ou não morre. Às vezes não é porque cresce muito, às vezes é porque as células são imortais. Então o que é que a gente faz? Ou faz quimioterapia usando medicamentos, ou radioterapia usando a radioterapia, no fundo a radiação, no sentido de ou convencer as células a suicidarem-se, se elas forem imortais, ou são daquelas em que são muito proliferativas. É a gente impedir que elas proliferem. É um truque semelhante num caso e no outro, só que usando dois processos diferentes. Gânglio sentinela. É o que nós utilizamos, agora voltamos à mesma ideia, sempre a mesma, tem tudo uma ligação. A invasão é quando nós, por exemplo, um cancro da mama, que é o exemplo mais conhecido. Nós temos um cancro da mama e nós sabemos que as células, como são invasoras, não respeitam as fronteiras e podem ir para os linfáticos. E se forem para os linfáticos, depois são drenadas para o gânglio linfático regional. E nós podemos saber se, quando operamos uma pessoa que tem um cancro da mama, nós podemos ver se naquele gânglio linfático da axila já tem células. Porque se as células já estiverem no gânglio sentinela, chama-se sentinela porque é o primeiro onde chegam as células malignas que foram pelos linfáticos, ele modifica a sua estratégia
estratégia terapêutica. E cirúrgica. serve de indicador, portanto, Claro, é isso? é uma forma de decidir que tipo de tratamento se vai fazer. Porque significa que já foi invasor e, além de ser invasor, já chegou ao gânglio. E isto implica uma modificação do tratamento, quer do ponto de vista cirúrgico, quer depois o tratamento ulterior com quimioterapia ou com radioterapia. Já na reta final, imunoterapia e terapia dirigida. Ora bem, são duas coisas também que são muito... Tem graça, já falámos da imunoterapia. A terapia dirigida é aquela biológica, é aquela em que nós hoje sabemos quais são as células genéticas que têm as células que justificam o cancro. É tal, sempre a mesma coisa. Ou porque crescem muito ou porque são imortais. E nós sabemos hoje quais são os genes que estão envolvidos nisso e, portanto, nós se tivermos alvos terapêuticos, nós fazemos medicamentos para esses alvos. E aí chamamos terapia dirigida ou terapia biológica. Não é já a quimioterapia, porque na quimioterapia a gente faz um tratamento geral, não é específico. Na terapia dirigida vamos contra aquele alvo. A imunoterapia é outra coisa, é porque a gente tem células a crescerem dentro de nós e nós também temos o nosso próprio sistema imunitário, é a gente convencer o nosso próprio sistema imunitário e destruir as células do próprio doente. Isso é que é a imunoterapia. E são duas áreas extraordinárias e temos desenvolvimentos extraordinários. Muito obrigado, professor. No final desta sessão vou fazer uma sebenta com estes conceitos. Adjuvância e neoadjuvância. Claro, isso é sempre muito simples. É se a pessoa faz o tratamento antes ou depois. Portanto, é verdade que você, quando tem um tratamento cirúrgico, você pode fazer antes ou depois ou tratamento com radioterapia ou com quimioterapia. E nós chamamos adjuvância ou neoadjuvância consoante fazemos antes ou depois. É só uma questão da altura em que a gente faz o tratamento adicional. Pode deixar claro qual é que é antes, qual é que é depois? Adjuvância ou Olha, neoadjuvância? eu não tenho a certeza. Não tem. Não. Acontece. Agradeço a sinceridade. Fica para TPC. Para mim, não quero dar um TPC ao professor. Eu não sei, já não me lembro. Fica para o aluno. Eu vou fazer esse TPC. A próxima, já a penúltima, consulta multidisciplinar. Isso fazemos nós por sistema. Nós fazemos hoje em tudo. Nós, quando temos uma situação de tratamento que fazemos a dois níveis, a consulta multidisciplinar, nós fazemos a consulta quando nós estamos perante uma situação que vai ser feita o diagnóstico, como é que nós fazemos para chegar ao diagnóstico, fazemos uma consulta multidisciplinar antes de chegar ao diagnóstico e depois fazemos uma consulta disciplinar para decidir qual é o tratamento que vai ser feito neste concreto. Eu, por exemplo, na tiroide, que é a minha vida, nós temos as consultas multidisciplinares antes, quando temos, por exemplo, uma biópsia, faz uma biópsia da tiroide e agora vêm umas células e agora este vai ser tratado como? E isto é uma consulta multidisciplinar antes de decidir o tratamento. Depois de já termos feito a terapêutica cirúrgica, nós fazemos um tratamento multidisciplinar para se vamos fazer iodo radioativo ou não. São os dois momentos. A questão da consulta multidisciplinar e o termo multidisciplinar usa-se em imensas áreas e hoje ainda está bem. muito em voga, mas mata a nossa curiosidade. Esta consulta multidisciplinar, os diversos especialistas reúnem-se à volta de uma mesa e conversam Exatamente. diretamente? É no Zoom? É Exato. por carta? Como é que funciona? Não. É assim. Nós fazemos por sistema no São João, que é o que eu estou a fazer. Nós fazemos com a presença dos especialistas, sempre. É verdade que se porventura, por exemplo, tivermos um tipo que seja radiologista ou imagiologista e não esteja presente porque não tem tempo, ele faz, através do Zoom, apresenta a imagem. Mas a grande maioria dos grupos multidisciplinares tem a presença das pessoas numa sala. Repare que é importantíssimo, porque isto permite fazer perguntas.
há aqui uma coisa que tem, na sua conversa temos tido sempre isto, é a importância de fazer perguntas, não ter a certeza. E a gente, portanto, reparem, estávamos há pouco também a discutir isso, que é diminuir a incerteza através da partilha de opiniões. E aprende-se muito nessas consultas uns com os outros? É indiscutível que é, se eu tiver que identificar a coisa mais importante é essa. São essas e depois é o follow-up. Nós depois temos que saber o que é que aconteceu à distância. Mas não tenho dúvida nenhuma. A consulta multidisciplinar antes para decidir qual é o tratamento, digamos assim, o tratamento primário e depois qual é o tratamento secundário. Vamos à última palavra do desafio. Entretanto, relembrar que já de seguida vamos passar às questões de quem nos está a acompanhar no Facebook, em direto. Já temos algumas questões, vamos resolvê-las já de seguida. Última questão. Ainda há pouco usou este termo, pedia-lhe para explicar ainda melhor, professor. Incerteza. É assim. É a incapacidade que nós temos de ter a certeza absoluta de qual é a resposta para um problema concreto. O que é que eu quero dizer com isto? E isto é muito importante pelo que estamos a discutir. Se eu estiver a ver um cancro muito avançado, há muito pouca incerteza, porque nós temos muita quantidade de informação. E voltamos àquilo que discutíamos há bocado. Se nós temos terapia dirigida, quais são os genes? Se temos imunoterapia, quais são... Portanto, à medida que nós temos um cancro mais avançado, há menos incerteza. Qual é que é o meu problema na incerteza? É nas formas iniciais. E porquê? Porque eu não tenho a certeza qual é o custo-benefício de uma determinada atitude. Não sei se está a ver, porque nós estamos a falar de cancro como se fosse alguma coisa estabelecida. Mas eu há pouco disse-lhes, os cancros avançados, sim senhor, mas agora nas formas iniciais de cancro, ou nas formas iniciais de cancro muito pouco maligno, se calhar eles são malignos, mas se calhar são tão pouco malignos que a pessoa se calhar vai morrer primeiro do que ser causado, de causarem a morte. E então, o que estamos a dizer é que nós somos muito bons, somos para fazer algoritmos prescritivos, para prescrever, para a gente dizer porque ele é muito avançado. Eu não sei como é que se faz a predição. Eu não sei se neste caso concreto eu devo ou não operar. Isto é, imagina um caso concreto que é a tireoide. Quando é que este cancro, que tem 5 milímetros, deve ou não ser operado com uma tireoidectomia? E eu não tenho a certeza. Como é que eu resolvo isto? Discutindo com mais pessoas e, em função disso, diminuir a incerteza. Através da partilha, mas eu não resolvo o problema da incerteza. Antes da viagem, a incerteza é sempre muito maior do que no final. Exatamente. Voltamos à história da saúde, é a coisa mais variável que é. Isso está relacionado com aquele conceito de que tanto fala do wait and see, claro, do esperar para ver? Exatamente, cada vez mais. Sobretudo, é preciso ser frio, claro, às vezes, exatamente, e vai ser cada vez mais importante, porque se a pessoa tiver bom senso, pode diminuir imensas mutilações e a agressividade. Isso é muito boa essa sua ideia, é mesmo isso que nós temos que fazer cada vez mais. Lembrei-me agora, por ter vindo do Porto, fiz esta metáfora da viagem, esta imagem. Professor, obrigado. Penso que superou o desafio. Não, nós temos que perguntar a alguém, de certeza que alguém... Nós temos aí a Paula Chaves, pode-nos dizer o que é a adjuvância e a neoadjuvância, não queremos perguntar aqui. Pergunta ali à Paula. Provavelmente numa outra sessão de segundas de conversa. Professor, já temos imensas questões e comentários da audiência que nos acompanha no Facebook. A Maria Albertina pergunta-nos se, já tendo tido 2 cancros, se é ou não provável que venha a ter o terceiro. Não podemos, nos casos concretos, ninguém sabe. Já vimos também que cada caso é um caso e não... Não, e não é só isso. E é muito nos casos concretos, temos que saber que tipo de cancro. Isto é,
há cancros que se associam com muita frequência, há outros cancros que não são frequentemente associados. Agora, há uma ideia geral, é que a pessoa tem que ter muito bem a certeza, primeiro, do que é que estamos a falar. E se porventura, porque têm 2 cancros, eles têm uma ligação entre eles, é de prever que pode acontecer ser um caso com uma base hereditária. E nessa altura, não só a própria pessoa pode ter maior risco de ter cancro, como é preciso estudar as pessoas, os familiares. Esse é um aspecto. Agora, há outra coisa, Bernardo, que é mais geral, que é o seguinte: a pessoa que tem um cancro não fica, porque teve a pouca sorte de ter um cancro, não fica com menos, já tive um, não vou ter outro. Não. As pessoas que têm 2 cancros podem ter terceiro. E quem tem 3, eu já tive uma vez uma pessoa que teve 14 cancros diferentes. Agora, é um caso bom, porque significa também que a pessoa não morreu. Significa que nós, cada vez mais, também as pessoas não morrem disso. O que é que eu estou a dizer? É que, seja por uma base genética, seja por razões do estilo de vida, a pessoa que teve um cancro tem mais probabilidade de ter um segundo cancro do que uma pessoa que nunca teve. Não sei se está a ver, eu estou a dizer uma coisa que eu sei que é assustador, mas a probabilidade é pequena, mas quem já teve um cancro não fica imune de ter outro cancro. Não estamos agora a falar de cancros que têm uma base hereditária. Estamos a dizer, tipo, ao acaso, se a pessoa tem uma estrutura genética e um tipo de vida e as experiências que teve na criança e a alimentação, o ambiente, ele tem mais risco de ter um segundo cancro e um terceiro. Obrigado, professor. Ana Di sugere que o professor fale um pouco sobre a hormonoterapia. A hormonoterapia é um exemplo muito bom porque sempre que nós temos hormonas que são responsáveis por um determinado tipo de neoplasia, pode ser benigna ou maligna, portanto por um cancro, nós temos a sorte de termos a possibilidade de usar hormonas que contrariam o crescimento. E voltamos àquela nossa conversa de há bocado. Os cancros são ou porque crescem muito ou porque são imortais. Nós temos medicamentos que têm hormonas que contrariam, se por acaso a pessoa tem um cancro que depende de hormonas, nós podemos usar contra essas hormonas, porque temos coisas que contrariam a atividade. Essa é que é a hormonoterapia. O que estamos a dizer é que há muitos cancros que são causados pelas hormonas e, no entanto, também há muitos tratamentos através do uso de hormonas, porque isto é sempre o sim e o não. A Telma Vieira pergunta-lhe o que é que pode levar à decisão de um tratamento paliativo. Eu acho que cada vez menos nós não queremos, nós cada vez mais devemos pensar que a pessoa, nós não devemos passar as pessoas de um determinado patamar, dizer assim, este caso não era paliativo e este caso agora passou a ser paliativo. Não é. Todas as histórias de doenças cancerosas têm uma evolução da própria doença e elas, portanto, vão avançando e a pessoa tem menos probabilidade de controlar a doença. Cada vez mais nós achamos que não há uma altura em que diga assim, não, isto passa a paliativo. Primeiro até porque, como vocês sabem, há cada vez mais novos tratamentos que aparecem e, portanto, uma altura em que um determinado cancro, que provavelmente já pareceria ser incontrolável, pode ter havido agora uma experiência que se encontra um tratamento capaz de resolver um problema. Portanto, eu sou totalmente contra a ideia de dizer assim, não, isto é antes do paliativo, isto é depois do paliativo. Mas é verdade que nós temos um contínuo e cada vez mais a nossa ideia é que os doentes sejam seguidos ao longo do tempo e é verdade que à medida que a probabilidade de controlar a situação é menor,
maior é a necessidade da pessoa deixar de acreditar tanto na possibilidade de um resultado positivo e tem que se começar a ter atitudes que o que queriam era bem-estar, é de tirar todas as coisas chatas de natureza de dor, etc. Portanto, mas eu acho que é impossível dizer quando uma coisa passa disto para paliativo. Sou totalmente E lá está, cada caso é um caso. E não é só isso, e a pessoa saber que cada vez mais nós temos hipóteses de ter novos tratamentos e temos cada vez mais a possibilidade de perceber que a pessoa tem um contínuo. E de resto temos cada vez mais também de meter aí os cuidados continuados. O que nós não podemos é estar as pessoas a metê-los em silos. Isso é que eu acho contra isso. A Sónia Russo partilha connosco que teve um cancro de mama há 5 anos. Pergunta-lhe se o risco de recidiva diminui com o tempo, mesmo sendo um cancro de mama hormonal. Claro. Atenção, o risco diminui com o tempo. Claro. Quer dizer, à medida que se... E atenção que agora é horrível, porque você está-me a fazer perguntas eu não sou clínico, faço diagnóstico. Estou-me a apanhar aqui numas coisas horríveis. Já viu a vigilância? Agradecemos a sua honestidade, aquilo que não puder responder. Agora é assim, à medida que passa o tempo, nós nunca podemos dizer que a situação está curada. Mas é verdade que à medida que se passa, uma pessoa que foi tratada, um tratamento, um cancro da mama, como disse neste caso, que tem até que é de alguma maneira depende de razões hormonais, à medida que a pessoa passa os anos sem chatices, a probabilidade de vir a ter chatices vai diminuindo. Isto é, se eu tiver 5 anos sem chatices, é uma coisa, se eu tiver 10 anos sem chatices, é melhor, e a probabilidade de eu vir a ter chatices é menor. Se for 15 anos, ainda é menor. Não sei se está a ver. Faz sentido o que eu estou a dizer. Perfeitamente. Professor, obrigado por ter respondido a estas questões. Infelizmente, não nos resta muito mais tempo para podermos responder a todas. Sabemos que também que algumas são de casos muito particulares que infelizmente não podemos responder aqui, até porque, como já tratámos, cada caso é um caso e não é possível fazer um acompanhamento dedicado e dar uma resposta personalizada, infelizmente, mas tentaremos, na medida do possível, depois desta emissão, dar as respostas que nos forem possíveis. Temos também uma série de comentários de agradecimento à presença do professor Manuel Sobrinho Simões nesta estreia do novo formato de Segundas de Conversa. Nós é que lhe agradecemos a si por estar desse lado. As Segundas de Conversa foram feitas totalmente a pensar em si. E se chegou até à Liga Portuguesa contra o Cancro agora, para esta emissão, ou se não a conhece assim tão bem o trabalho que fazemos, o próximo vídeo vai mostrar-lhe alguns indicadores e o que é que fazemos na prática, no dia-a-dia, por todo o país e com as nossas equipas. É a Liga em Números.
É a Liga em números que nos dá alguma noção daquilo que a Liga faz no dia-a-dia por todo o país. Dados de 2020, visto que os de 2021 ainda se encontram em apuramento. Muito destes indicadores e do trabalho que a Liga faz deve-se também aos voluntários. Sabemos que desse lado muitas das pessoas que estão a assistir são voluntárias da Liga Portuguesa contra o Cancro e, portanto, não desfazendo todos os restantes, um cumprimento especial para os voluntários da Liga Portuguesa contra o Cancro, que nos ajudam a ter estes números tão bons. Nesta reta final da conversa com o professor Sobrinho Simões, nesta estreia do novo formato de segundas de conversa, professor, pergunto-lhe já... Veja lá se não faz aquela graça lá há bocado. Em jeito de despedida, porquê é que escolheu a investigação? Eu não, porque queria ser melhor professor. A investigação, eu queria ser médico e professor e achei que tinha que estudar e investigar para ser melhor professor e melhor médico. Eu nunca fui, é por isso que eu não sou um grande cientista. Alguma vez pensou em desistir? Não, nunca pensei. Pensei em não querer ver, eu queria estudar doenças, interessou-me muito estudar doenças cancerosas pela importância do problema, mas nunca quis ser clínico por minha incapacidade de lidar com o sofrimento, etc. Portanto, eu nunca quis desistir, mas quis sempre que não queria ser clínico. Tenho muita consideração pelos clínicos e não consegui ser clínico, percebe? Mas fazia tudo outra vez? Tudo. Não tenha dúvida, porque é a capacidade da gente ajudar através do trabalho de diagnóstico é crucial e é muito recompensador. Eu sei que se for um clínico ainda é mais, se calhar, porque tem aquela coisa do doente, que a pessoa, fui eu que eu operei, fui eu que tratei. Eu não, eu estou atrás, mas também tenho uma grande sensação de recompensa por ajudar. É muito uma ideia, a medicina, em qualquer área, mas na medicina oncológica, nós cada vez mais sabemos que vamos melhorar sempre. E é também através de tipos como eu que estão atrás do microscópio. Não é só para os clínicos. Professor, foi eleito em 2015 pela revista The Pathologist o patologista mais influente do mundo, isto em 2015. Recuando um pouco mais, em 2002 recebeu o prémio Pessoa pelo seu trabalho de investigação na área do cancro. Já não está nada por fazer? Está tudo por fazer. Não, isso, caramba, está tudo por fazer. E repare que eu fui realmente votaram-me o mais influente, mas não foi por causa da investigação, foi por ser professor, por ensinar a diagnosticar. Não sei se está a ver, quer dizer, portanto, não, porque o Bernardo, e é verdade que a investigação é crucial, mas eu, por exemplo, tive muito mais atividades como professor e de treinar patologistas no mundo do que propriamente fazer investigação. E isto continua tudo por fazer, caramba. Do ponto de vista de fazer novas gerações de patologistas, não acabou. E para essas novas gerações que aí vêm, que desafios é que aponta para a oncologia num futuro próximo? É muito a capacidade da gente perceber duas coisas. Conhecimento, cada vez mais. Nós temos que melhorar o conhecimento. E o conhecimento é, por um lado, saber e depois saber fazer. Portanto, o conhecimento. O outro aspecto, e eu acho que vocês, de resto, a Liga nesse aspecto é extraordinária, é perceber que o ser humano que tem um cancro é muito mais só do que um problema científico. É um problema humano. E cada vez mais nós precisamos de desenvolvimento de aspectos de psicologia individual, psicologia coletiva, sociologia, comportamentos, cuidadores, ternura. Não sei se estão a ver, quer dizer, nós cada vez mais, até porque vamos aumentar imenso o número de cancros por causa da longevidade, nós vamos ser, felizmente não está a morrer mais gente em Portugal de cancro do que, portanto, nós estamos muito bem. Estamos a morrer 27 mil a 28 mil pessoas e está até a diminuir um bocadinho o número de pessoas que morrem com cancro em Portugal, apesar do número de cancros por ano estar a aumentar imenso em Portugal. Mas essas pessoas têm que ser tratadas e depois têm que ser acompanhadas e têm que ter ternura por elas.
E, portanto, eu acho que o conhecimento é importantíssimo. Nós vamos rapidamente, vamos progredir no conhecimento. Eu tenho mais dificuldade em ver como é que a gente vai resolver o problema da ternura e da ligação com as pessoas. A investigação é um dos eixos de ação na Liga Portuguesa contra o Cancro, o estímulo à formação e investigação em oncologia. Sabemos que os recursos são limitados, nomeadamente os recursos financeiros. Onde é que o professor vê que é mais prioritário apostar? Mais a montante ou mais a jusante da doença? São duas coisas diferentes. Do ponto de vista social, é a montante, é a prevenção. Nós temos que resolver o problema, mas também temos que resolver já agora a obesidade e outras coisas que nós temos em Portugal. Mas não tenho dúvida nenhuma que o tabagismo tem que ser resolvido, o problema em Portugal. Quer dizer, nós temos problemas gravíssimos de comportamentos e, portanto, aí é a área socialmente aquilo que a gente chamaria a floresta. Agora, em termos das árvores, das pessoas, é jusante. E, portanto, eu acho que um IPO, uma liga ou um hospital universitário vai ter que sempre dois polos. Por um lado, a prevenção, a aposta, conseguir diminuir os problemas que criam condições para que haja uma doença, por um lado. Mas depois, quando a pessoa já está doente, ela tem que ser estudada mesmo caso a caso, com conhecimento. Portanto, é as duas coisas. O que é mais caro? É a parte do tratamento, porque nós, infelizmente, em Portugal, é muito difícil gastar dinheiro na prevenção, porque geralmente a gente tem a tendência para ir para o tratamento. Professor Sobrinho Simões, muito obrigado por este serão tão bem passado, nesta estreia do novo formato das segundas de conversa. Muito obrigado. Muito obrigado, Bernardo. Foi um prazer. Você devia ter dito as perguntas que me ia fazer para não ser aquela vergonha de não saber. Não foi vergonha, a ciência é mesmo assim, quando não se sabe, mais vale dizer que não sabemos. Professor, muito obrigado. A próxima sessão de segundas de conversa será no dia 28 de fevereiro, também às 21 horas. Vamos estar em direto do Porto para uma conversa com Carla Oliveira sobre cancro familiar e hereditário. Marque já na sua agenda, 28 de fevereiro, às 21 horas, também aqui no Facebook da Liga Portuguesa contra o Cancro. Entretanto, não deixe de manter o contacto connosco, as segundas de conversa são feitas a pensar em si, por isso visite-nos no nosso site em ligacontracancro.pt/2 de conversa e escreva-nos, envie-nos as suas sugestões, dúvidas, críticas, reclamações, tudo o que tiver. Queremos ir cada vez mais ao seu encontro. Escreva-nos pelo e-mail 2deconversa@ligacontracancro.pt. E de uma maneira geral, não deixe de se ligar à Liga, em ligacontracancro.pt, nesta página de Facebook, onde nos está a seguir, e ainda no Instagram, em Liga Contra Cancro. Não terminamos sem deixar um forte agradecimento aos apoios desta emissão, ao nosso parceiro principal, a Sanofi, à Universidade de Lisboa e especialmente ao Museu Nacional de História Natural e da Ciência, pelo fantástico acolhimento que deram a esta iniciativa, e à Forhouse, que já tem loja online e que também decorou esta sala de estar para o serão desta noite. Não se vêem, como o professor disse há pouco, mas estão cá, uma equipa vasta a trabalhar no antes, no durante e no depois desta emissão, e para eles, se me permitem, um agradecimento mais pessoal à equipa que levou para o ar as segundas de conversa. E claro, a si, por nos ter feito companhia nesta noite, as segundas de conversa foram especialmente feitas a pensar em si. Temos encontro marcado para dia 28 de fevereiro, às 21 horas. Não se esqueça, Cancro Familiar e Hereditário, com Carla Oliveira, em direto do Porto. Muito obrigado por ter estado desse lado. Até breve. Obrigado, professor.